Bom dia, gente. Falei de você hoje. Dei aula no ciclo 9 e falei de você hoje. Foi mesmo. Você foi bem, óbvio, né? Você foi instrumento do meu exemplo que eu dei lá hoje. Um bom exemplo. Tá vendo? Bom, gente, eu estava falando para o pessoal aqui que não foi uma pegadinha que eu fiz com vocês, não, né? Porque eu me despedi na semana passada e disse a última aula do semestre, mas não foi uma pegadinha, não. É porque o facilitador de hoje não pôde vir. E aí estou eu aqui de novo, né? Mas que bom que eu estou aqui de novo, que é o lugar que eu gosto de estar, né? Hoje nós vamos falar... Rô, apaga essa luz aqui para mim. Isso. Hoje nós vamos falar... Também não precisa todas, não, senão o pessoal dorme, Rô. Só a dali. O pessoal cochila. De energia sexual. Né? Nossa aula 19. E eu falava lá para o pessoal do ciclo 9, agora que eu estava fazendo a aula, eu falei, eu só saio de casa para causar. Né? E essa aula é para causar. Né? Então, vamos juntos. A gente vai entender aqui o que é realmente essa energia sexual, que vai muito além do sexo, né? O que ela faz, o que ela gera, de onde ela vem, para que ela serve, né? Vamos lá. O objetivo geral dessa aula, percepção do sexo como energia criadora que se manifesta em diferentes níveis. E também vamos entender essa palavra aí, sexo não é relação sexual, são coisas diferentes, certo? A gente vai ver isso. Então, ela se manifesta, o sexo se manifesta em níveis diferentes. Mostrar esse conceito de sexo como energia criadora, cuja utilização se enraiza do espírito. Mostrar a energia sexual que pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com a evolução do espírito. Demonstrar, pela sua significação, a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito e a necessidade do planejamento familiar na constituição da família, a fim de se evitar prejuízos do aborto, da proliferação irresponsável de filhos. Então, vamos lá. A energia sexual é uma das modalidades do uso da energia psíquica, a qual move o ser humano para a vida. Para o Jung, a energia psíquica é a força da vida geral, o impulso do espírito, que fornece energia para todos os tipos de atividades, biológica, sexual, social, cultural e criativa. Então, a energia sexual é a energia do movimento, é a energia da criação, é a energia que impulsiona, é a energia que manda para frente, é a energia que te tira do lugar, é a energia que cria, né? Não é a energia da relação sexual, é também, é uma das modalidades, mas ela é uma energia psíquica. Começamos partindo daí, tá? Aí, pergunta do Livro dos Espíritos. O espiritismo não deverá contribuir para que o problema do... Você está brincando, né, Rodrigo? Aí fica piscando ali, eu não consigo ler, vou ter que virar as costas para o povo. O espiritismo não deverá contribuir para que o problema do sexo deixe de ser um tabu? Resposta. Ah, não é do Livro dos Espíritos, não, Alessandra, mentira. É uma entrevista do livro, né, que foi perguntado para Chico Xavier. E aí ele respondeu: os benfeitores da vida superior esclarecem que o espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito, sem tabus que patrocinem a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impele a devassidão. Isso foi em 1972. Vocês acham que de lá para cá teve alguma mudança nisso aí? O espiritismo realmente contribuiu para que o sexo, o tema do sexo, fosse tratado com devido respeito? Qual é a opinião de vocês? Cri.
Mudou alguma coisa? Tem gente que nem tinha nascido em 72, né? Inclusive eu. Eu também não tinha nascido. Né? Sou velha, mas não sou tanto. Né? Tem a galera mais antiga aí. Vamos lá. Quem estava aí em 72? Então, diga aí, Poliana. O que você acha? Mudou muita coisa. Espera aí o microfone. Ó, José deu uma corrida, menino, que perdeu até o fôlego. Quase caiu por cima de seu Arthur ali. Mudou muita coisa, né? De lá para cá. Eu lembro que eu, aos 18 anos, aos 14, eu tinha que casar virgem, né? Que minha mãe dizia, meu Deus do céu, no andar eu já conheço, então tinha que namorar, casar virgem, e você não poderia experimentar para saber se aquela pessoa ia ser o teu parceiro e se você queria isso. Era casar desconhecendo, né? Casamento às cegas, né? Já existia naquele tempo. Então, ninguém se falava de sexo, era tabus, né? Os pais não contavam, era tudo muito escondido. E hoje já tem essa liberdade, se fala mais abertamente, as pessoas estão mais abertas a entender. E aqui a gente percebe essa diferença de sexo e energia, né? Sexual, e o sexo não é só o ato sexual, né? Essa energia é o que te move, como você colocou, é o que te dá prazer. São as coisas que você faz, né? Que te move, que te dá prazer, o que você vive, o que você experimenta. Então, eu acho que o Espiritismo ajudou e o mundo tem mudado e tem entendido mais que em falar em sexo abertamente, né? E uma outra palavra que a gente associa muito ao sexo é o prazer, né? Essa palavra que você trouxe aí, né? Então, tantas outras coisas nos dão prazer, né? E todas essas outras coisas que nos dão prazer têm a energia sexual envolvida, né? Quem ia falar? Diga. Eu acho que de 1972 para cá houve uma difusão enorme do espiritismo, né? Sim. Foi durante a vida de Chico Xavier. Isso. Ele estava ainda trabalhando bastante. Bastante. Né? E aí o espiritismo ele coloca as coisas, vê as coisas, eu acho que é uma filosofia, não acho que é nem religião, que vê as coisas de forma diferente, porque na realidade desmistifica essa coisa de pecado que carrega o sexo, né? O sexo carrega, né? Essa coisa pesada de que você ao praticar sexo está pecando e tal. Então eu acho que essa mudança de visão que o espiritismo traz a respeito do comportamento das pessoas, eu acho que modifica bastante o conjunto, principalmente aqui no Brasil. Isso. Essa aula e esse assunto, a gente tem que ter cuidado, a gente que eu digo os facilitadores, né? A gente tem que ter cuidado de ir segurando a rédea, porque essa aula abre vários portais, tem muitas camadas, né? Por exemplo, ela falou sobre o casamento, sobre a virgindade e tudo isso. Se dizia também, né, que o sexo que não pecado, como você trouxe, era o do casamento. Mas e aí, nessa época, ou anterior a essa época, o casamento não tinha pecado? Né? Talvez para a mulher e para o homem, que sempre foi, né, aberto, que tivesse umas amantes, que desse umas puladas de cerca, né? Então, são muitas camadas, né? Se entendia que a pessoa que casava virgem estava ali no sexo bonitinho, certinho, sem pecados, né? Mas pensando do lado feminino. E do lado masculino? Mudava alguma coisa o casamento naquela época? Principalmente na época de outros séculos, 18, 19, né? Então, tem muitas camadas aí que a gente tem que ter cuidado para não sair do tema da aula, né? Mas cada palavra que vocês vão trazendo, prazer, pecado, né, vai abrindo outros portais. Vamos lá, vamos continuar. Conceitos importantes para a gente começar, né? O que é o sexo? Sexo é o conjunto de características estruturais e funcionais segundo os quais um ser vivo é classificado como macho ou fêmea.
um ser vivo. Então, bactérias, fungos, mineral, vegetal, animal inferior e o ser humano, todas essas classificações de seres vivos têm sexo. Então, mineral tem sexo? Tem. Troca de elementos, né? A troca de elementos, de substâncias, né? Os químicos de plantão me ajudem, por favor. Nenhum químico nessa sala para me ajudar, né? Mas é isso, né? Desde que a vida está presente na bactéria, né? Uma bactéria já prolifera outra, que já cria outra, né? Vejamos hoje, assim, em linhas gerais, para a gente não entrar, porque não é a minha área, mas uma infecção. O que é a infecção, se não o crescimento de bactérias, né? Então, quando a gente pensa sexo, a gente pensa prazer, né? Que foi a palavra que ela trouxe. Mas sexo é características estruturais e funcionais de um ser vivo, certo? Órgãos sexuais. A palavra sexo também é utilizada para fazer referência aos órgãos sexuais, as genitálias, tanto masculino quanto feminino, né? Então, sexo é uma palavra que vai abrindo um leque, né? E relação sexual se refere a uma ampla variedade de comportamentos entre indivíduos voltados para a obtenção de prazer erótico, de pelo menos um dos membros envolvidos, independente de haver o orgasmo e fins reprodutivos. Então, a relação sexual também não é o que a gente pensa, né? Pode haver uma relação sexual sem fins reprodutivos e nem orgasmo, ou seja, sem o envolvimento dos órgãos. E aconteceu uma relação sexual. Lara está com 2 olhos esbugalados desse tamanho aqui, olhando para mim. Eu disse que eu vim para causar, não foi, Lara? Estou causando, né? Então, por isso, aí eu digo que abre várias camadas, né? Por isso que hoje, né, quando se tem aí um crime por estupro, né, por violência sexual, aí as pessoas dizem, mas não teve aquilo, mas teve um estupro, né? Porque tem várias camadas. Então, vamos, agora eu vou dar voz à juventude. Você não é mais jovem não, tá, José? Você me enganou semana passada. Chelsea com 25, né? Vou dar voz à juventude. A internet está aí, vamos nos informar, né? Era da IA. A gente pega aí o celular e pergunta para a IA e descobre, né, qual é a diferença, o que é relação sexual, o que é estupro, o que é violência sexual, o que é abuso sexual. São coisas diferentes, certo? Que envolvem camadas diferentes. Ok? Então, vamos seguindo. Vida e Sexo. Livro de Emmanuel. Energia sexual e vida universal. A energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. O que ele está dizendo aí, nesse texto, né? Nesse capítulo? Que o movimento do universo, a atração dos astros, dos planetas, meteoros, tudo que está envolvido aí na Via Láctea, no universo, é movido através da energia sexual. Essa energia é a energia do movimento, é a energia da atração, é a energia da criação, é a energia que movimenta. Ok? É o que está dizendo aí, Emmanuel. A energia sexual está tão ligada às profundezas da vida que nos diz André Luiz, examinando como força atuante da vida, à face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros,
porque então expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. Então, isso tudo é energia divina, energia sexual, que a gente põe em uso e só imagina. Quando se fala energia sexual, a gente pensa naquilo. Né? Não tinha um personagem que falava assim, né? Só penso naquilo. Né? Ó, Fabiano lá do outro lado. Mas a energia sexual é essa energia que André Luiz nos traz aqui, é a força atuante da vida. Né? Então, ela rege o universo. E aí vai atingindo as outras camadas até chegar na gente, ser humano. Diga, Fabi. Bom dia. Eu estava lendo um livro ontem, de Obsessão Sexual, de Valdo Franco, falando justamente sobre o tema de hoje, da aula, coincidentemente. E de que forma a doutrina espírita enxerga o sexo, o ato sexual, que muitas pessoas hoje, infelizmente, confundem, né, devido à nossa internet, devido às influências que tem no mundo virtual. O sexo, ele tem duas finalidades, segundo o que está no livro, que são a de procriação e a segunda de ter um ato sexual com uma outra pessoa, pelo que eu pude entender, por amor, consentimento, né, e não de forma promíscua. Sim. Pode ser assim, usar um termo mais adequado. Né? Sim. Então, só queria fazer essa comparação. A gente vai ver nos slides para frente, aí a gente vai falar sobre esse uso aí, né? Que, na verdade, você falou assim, o sexo tem dois objetivos. Não o sexo, né? A relação sexual tem esses dois objetivos, né? Que foi o que estava escrito no slide anterior. Bom, vamos lá. A energia divina do sexo, expressando força de amor gerada pelo amor infinito de Deus, tanto existe na lei da atração entre os elementos químicos, quanto no magnetismo planetário de atração, que dá harmonia aos mundos no espaço cósmico. Então, é para a gente ampliar essa visão, tá? Energia sexual é a lei da atração, é a energia da criação, é a energia do movimento, né? Então, por que você diz assim, um espírito se sente atraído sexualmente pelo outro? E aí eu estou falando daquilo mesmo agora, né? Essa atração, porque é a lei da atração. Porque é a energia da atração. É a energia do movimento, é a energia do prazer, é a energia da criação. É essa energia, mas não é só essa energia. Essa aula é para a gente entender que essa energia gira no mundo. Ela serve para um monte de coisa, e não só para aquilo. Né? É para várias coisas. O universo se move, se movimenta em função dessa energia. A energia sexual é uma energia divina e uma energia psíquica. Ok? Estamos indo junto? Senão vai complicar mais daqui a pouco. Estão indo junto? Diga, Kátia. Mais poderosa, mais poderosa. Sentimos dificuldades de entender a grandeza do sexo na vida universal em virtude de reduzirmos suas funções unicamente a determinados órgãos e sensações do corpo físico. Né? Então, a gente pega uma coisa que é imensa e reduz a um prazer, e reduz a um ato, e reduz a só o que a gente sabe, né? Mas é algo que movimenta muito mais. Então, aí vou eu para a polêmica, né? As pessoas que se dedicam à vida religiosa, as freiras, as irmãs, os padres e outros líderes religiosos e tal, que não fazem aquilo. Faz o que com a energia sexual? Movimenta, põe em movimento de outras formas, né? Criando, ajudando, contribuindo, trabalhando e tendo prazer com isso, se alimentando através disso.
Diga, Lara. Não, é justamente... Não, Lara. Ela começou a pergunta assim, não. Em relação ao que você acabou de dizer, é porque eu fico pensando. Tá bom, Lara, diga. Eu acho que as pessoas têm uma visão da energia sexual, como você falou, muito vinculada a sexo. Sim. E sexo é uma palavra que tem Um peso, um né? Um peso. Então, você tem que desconstruir o que você acreditava ser energia sexual para você criar um novo conceito, que é esse conceito daí, como uma força criadora. Né? Se você botar energia sexual e força criadora, força criativa, aí acho que você... Força da vida. Força da vida, né? A força que faz nascer a vida das todas as formas. Né? É uma energia tipo... Então... É através da energia sexual do sexo, que é uma das modalidades, que a vida é gerada. Né? Os corpos, nós, né? Personagens, pessoas, somos gerados através de um ato sexual que é movido pela energia sexual, né? Mas isso é uma das modalidades, né? Mas a gente se apegou ali e ficou ali naquele mundinho. Diga, Porne. E Freud vem e diz que energia sexual, que o sexo é o pilar dessa nossa vida, né? Que ela vem desde o nascer. Sim. Então, o sexo ele não pode ser banalizado só em um ato, porque ele é uma construção, e você é essa construção, e você é esse movimento, porque desde criança você vive esses prazeres, e era isso que Freud colocava. Esse pilar da energia sexual é o que faz a gente estar aqui, viver, né? Como você trouxe, o viver é um ato sexual. Isso. Né? Mas até esse conceito de Freud, para quem nunca entendeu e nunca se dispôs a entender o que Freud dizia. Freud, gente, é o pai da psicologia, da psicanálise. Né? Então, o cara não falou à toa. O nome dele está aí, todo mundo conhece. Né? Só que quando a gente ouve esses conceitos que Freud traz lá, que ela trouxe muito bem, a gente volta para onde? Para a promiscuidade. Né? Quando a gente é ignorante do assunto, né? A gente ignora o que está... A gente dá opinião, porque hoje em dia, ainda mais com a internet, o que a gente tem de advogado, psicólogo, juiz, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, um monte de gente dando opinião na vida dos outros sem saber nada. Né? Então, a gente mais escuta isso. Né? Freud só pensava em sexo. Ah, me poupa. Né? Vai descobrir o que é sexo para entender o que Freud estava querendo dizer. Né? Diga. Bom dia, gente. Estava ouvindo a discussão toda, né, em torno da palavra sexo, e eu fiquei aqui meditando. Fiquei assim pensando. Sempre pensei isso, né? Biologicamente, o homem é diferente da mulher. Né? Então, biologicamente, se você prestar atenção, um para dar, o outro para receber, se complementam, né? Significa que o Criador, quando nos criou, ele tinha uma finalidade, né? Nesse sentido que eu estou falando. Biologicamente, se você analisar, um tem uma constituição de dar, de introduzir, outro de receber. Eu sempre penso sobre isso. Então, como pode o ser humano apartar isso da sua existência? Não pode, na minha opinião, isso é uma coisa natural. O problema é a regulação desses encontros, desse fechamento, né? Desse fechamento homem-mulher, né? Não estou enxergando o seu nome. Rosângela, né? Rosângela. Rosângela, se prepara, porque a gente está só no terceiro slide. Se eu não trouxe tomate nem pedra para jogar em mim, não, né? Então, tá bom. Então, se prepara. Mas, sobre a sua fala, isso que você falou, né? Um dar, o outro receber, biologicamente e tal, parará, isso aí está restrito a uma coisa. Reprodução. Somente. Porque prazer do ato sexual e relação sexual não precisa nem de penetração. A relação sexual acontece entre pessoas do mesmo sexo.
A relação sexual acontece sem contato de órgãos, certo? Então, é muito mais amplo. Isso que você falou, beleza, tá certo, né? O Criador fez biologicamente uma coisa compatível com a outra, mas com o fim da reprodução. Só. Todas as outras coisas independem de órgão sexual. Certo? A gente falava aqui no início, estava conversando eu, Kátia, Fabiano, Poliana, Lara, né? A gente falava que eles estavam falando da transformação que a Uli traz, né, para a gente. Não só para vocês, não, para a gente também, para todo mundo, né? E aí eu estava dizendo para eles, essa transformação só acontece quando a gente está disposto a deixar que ela aconteça. Porque existem pessoas que chegam no ciclo 10 e continuam com o mesmo pensamento, vivendo a mesma vida, o mesmo mundinho. Então, para que a gente entenda e se transforme e sinta essa nova criação de novas habilidades, a gente precisa se desfazer de alguma coisa para que a nova entre, porque não cabe duas coisas no mesmo lugar, né? Então, sempre os nossos convites aqui de todas as aulas, das 200 aulas que vocês vão ter, né? É isso, é a gente ir... Lembra das leis de Deus? Eu estava falando isso para ele. Uma das leis de Deus é a lei da destruição. Você precisa destruir conceitos velhos para que os conceitos novos venham chegando, né? Eu, graças a Deus, tenho uma atualização constante dentro de casa, porque eu tenho 2 espíritos do século 21, né? Um de 18 e um de 21. Então, eu nem preciso da internet, da IA. Eu falei alguma coisa, eles marcam em cima. Essa semana, um falou para mim, isso é intolerância religiosa, viu, mãe? Aí eu falei, e era. Estou aprendendo, né? Então, a gente está disposto a isso, certo? Então, vamos lá. E essa aula aqui, a gente vai ter que estar disposto a isso, viu? Na essência, a energia sexual, né, é a energia divina, força da vida. Encontra-se na base de todos os processos de evolução dos seres. Outro livro, o Consolador, Emmanuel. Emmanuel como é que diz? Moderninho, viu? Visionário. Como que isso acontece aí, né? No mineral, no vegetal e no animal inferior. É uma energia criadora presente no ser desde os primórdios da criação e proveniente do reservatório divino infinito. Acompanha o ser desde o momento primeiro, no reino mineral, até quando o espírito se integra na cocriação divina. Então, a energia sexual está presente desde as ligações químicas do reino mineral, né? Se aprende interação entre os elementos. Então, as pedrinhas já fazem sexo. Olha só. Mas, se a gente for pensar aquilo naquilo, a gente vai pensar, como que a pedra faz sexo se ela não tem aquilo e aquilo? Né? Mas é uma troca de elementos químicos, né? Que faz essa troca e realiza o sexo, que é o quê? Transformação, criação, movimento, energia impulsionadora da vida, né? Evolução. Lembra a aula 4, evolução? Começamos no mineral. Aliás, eu conversava com o Djalma Margolo essa semana, e ele falou, não, começamos nas bactérias. Eu falei, beleza. Então, começamos nas bactérias, fomos para os minerais, para o vegetal, para o animal inferior, e chegamos aonde estamos hoje, né? Aí, depois, no reino vegetal, tem o despertar da sensibilidade, da troca com o meio e os rudimentos do metabolismo, né? Então, as plantas, os vegetais, a gente vê que já tem planta que você toca, ela se fecha, né? Tem planta carnívora, tem planta que tem veneno, tem planta que, se você tocar, ela tem veneno, tem espinho. Então, já é esse despertar, né, dessa troca com o meio,
né? Tanto da gente, do ser humano, quanto de uma planta com outra, quanto de uma planta com um animal, né? Já começa essa sensibilidade a ser despertada. E depois, no reino animal, com o início da reprodução sexuada, instinto, inteligência rudimentar e fragmentos de emoção que já se mostram nos animais irracionais. Essa semana eu postei lá no Instagram uma leoa dando um tapa no leão, assim, né? Puf! Aí meu filho falou, mãe, isso é IA. Eu falei, se é IA, não sei, mas eu achei tão bonitinho a leoa dando um tapa na cara do leão. Não, na verdade era assim, o leão batia no filhote, né? O leão batia no filhote. Aí a leoa vinha e encarava ele assim, ó, parava 2 segundos olhando para a cara dele e, buf, dava na cara dele também. Aí eu escrevi, mãe é mãe, né? A mãe defendendo o filhote até do pai, né? Aí meu filho acabou com o meu sonho. Falou, mãe, isso é IA. Falei, se é IA ou não é, não sei. Eu quis foi passar a mensagem que mãe está sempre defendendo o filhote, né? Então, já tem, né, esses fragmentos de emoção, né? Lá em casa, quando eu ligo a televisão, ela liga num canal de animais, tipo o Animal Planet. Não é Animal Planet, não, é um outro canal lá da Samsung. E às vezes, eu vou para ligar para ver uma coisa e sento e fico lá assistindo a vida animal, né? E aí você vê isso aí, né? Que ele já tem essa proteção, esse instinto, né? De proteger, de matilha, do filhote, do macho, da fêmea, né? Isso tudo está envolvendo aí o sexo e a energia sexual, né? E aí, o princípio espiritual é o elo que liga todos esses reinos na experimentação e no desenvolvimento gradual do ser divino, ficando os registros desse aprendizado até o momento da individuação do espírito. Então, tudo que a gente vai vivenciando enquanto... Você estava fotografando, eu mudei, não foi? Era esse ou era outro? Pronto. Tudo que a gente vai vivenciando enquanto estamos no reino animal inferior, né, vai ficando guardado esse aprendizado até que a gente vire espírito, evolua, né, de princípio espiritual para espírito. Isso tudo está lá registrado, desde a pedra, desde a bactéria, segundo Djalma Argolo, né? Vai registrando, não na mente, não no perispírito, porque a gente ainda não tem isso, né? Mas esses registros de aprendizado vão ficando para que a gente utilize, né, de forma racional, porque aí é quando a gente começa a adquirir a inteligência, a razão, né, o raciocínio, no espírito. A energia sexual permite a tarefa da criação na vida em todos os níveis, e no homem se revela como uma potência criadora, não só da atração e do desejo, de que forma as relações afetivas e a família, mas também estabelecedora do trabalho, da sociedade e de toda forma em que a criatividade e as ideias produzam vida, prazer e obra útil na sociedade. A energia sexual é divina e deve ser vivida de forma sagrada. Então, o que a gente já falou. Você imagina, eu falei dos religiosos, mas imagina uma pessoa que nasceu, cresceu, mas não se casou, né? Não se casou, não teve nenhuma relação. Eu tenho um tio que tem hoje 80 e tantos anos e ele nunca se casou. E na minha vida inteira eu soube que ele teve uma namorada, né? E aí, faz o que com essa energia sexual? Se não faz coisinha, né? Faz de outras formas, né? Estabelece aí na sociedade, no trabalho, de uma outra forma, né? Em ideias que produzam vida, prazer, obra útil na sociedade. Porque a energia sexual é essa energia, né? Do trabalho, do prazer, da criação, da ajuda, né? Do movimento. Então, não necessariamente ela é só usada aqui nas relações afetivas, né? Na formação de família. Ela também é usada no seu trabalho, até num hobby, né? Até num hobby, num artesanato, numa pintura, num esporte. Tudo isso que te ponha em movimento é o uso da sua energia sexual. Ok?
Chegue aí, José. Quando você traz aí que é energia sexual, né, tem toda essa esfera, e a gente percebe que tem pessoas que são mais atuantes, pessoas que são mais apáticas, né? E obviamente, elas teriam aí uma energia sexual maior e outra menor. Isso tem alguma questão fisiológica? É uma questão de desenvolvimento? É mente? Tem alguma, né? Qual seria o fundamento disso? Tem uma questão fisiológica, tem um outro slide aí para frente que a gente vai ver melhor isso, né? Mas eu já posso ir falando agora. A gente precisa pôr essa energia em movimento, né? Precisa, de alguma forma, porque a vida é movimento. A vida é regida por essa energia. Então, essa pessoa mais apática, essa pessoa que não faz nada, né? Essa pessoa que fica dentro de casa o dia inteiro e não produz nada, não se interessa por nada, não faz nada, é uma pessoa que vai adoecer. Primeiro mentalmente, depois organicamente, fisiologicamente. Né? Eu conversava aqui com Cassiele antes de começar a aula e a gente estava falando exatamente isso. Que se a gente não desperta para algumas coisas da vida, a vida vem e desperta você. E a doença é uma dessas formas. Né? A gente sabe que muitas doenças vêm do psicossomático. Né? Então, o não uso dessa energia, seja de que forma for, quanto mais apático você for, você está deixando de pôr em movimento a sua vida. E no universo, tudo que tem vida, como a gente viu ali no slide anterior, tudo que tem vida, qualquer ser vivo, precisa estar em movimento. No outro dia, eu estava vendo o Adenauer falar numa palestra, né? Alguém falou assim, não, foi no aulão, alguém falou assim, não, mas quando a gente morre, acaba o movimento. Ele falou, não. Quando você morre, por um corpo se decompor, o universo tem que estar em movimento. A decomposição de um corpo é movimento do universo. Então, tudo no universo, tudo, não existe nada no universo vivo que não esteja em movimento. E essa energia sexual é a energia que movimenta tudo isso. Né? Então, essa pessoa apática, essa pessoa que não produz, que não faz nada, fatalmente ela vai adoecer, mentalmente e depois organicamente. Ou, às vezes, até em proporção diferente. Né? Porque é uma energia que está ficando como se fosse prensada ali, né? Sem uso, comprimida ali. E ela vai extravasar em algum momento para algum lugar, como se fosse uma panela de pressão. Certo? Implicações nas vivências passadas. Quem estiver avaliando o meu slide, por favor, não olhe essa fonte, tá? Porque está péssima de ler. Eu esqueci de mudar a cor. Não me avalie mal, tá, Chelsea, por favor. Vocês sabem, vou contar um segredo de bastidores para você. Todas as aulas, os nossos monitores, ou eu, quando estou com o microfone, a gente tem uma avaliação para entregar a coordenação, sabia? Vou contar para vocês. A gente tem uma avaliação. E um dos critérios é esse aí, se os slides estão sendo bem visto por vocês, para quem está no fundão, se está conseguindo enxergar. E eu acabei de ver que está uma bosta. Né? A cor, assim, eu não enquadrei. Não conta isso para a coordenadora geral, não, tá, Chelsea? Vamos lá. Implicações nas vivências passadas. O que o espírito vivenciou fica registrado no inconsciente do espírito e influencia a vida atual. Todas as experiências, ideias, emoções ligadas à energia sexual de vidas passadas, sejam elas de uso inadequado, repressão excessiva, violência, assim como experiências de amor e afetividade profundas, se aglutinam no inconsciente. Esses resíduos ou conflitos não resolvidos tendem a atrair para si uma quantidade excessiva de energia psíquica no presente, manifestando-se como conflitos perturbadores da personalidade, como medos, censuras, desequilíbrios sexuais ou afetivos. Então, tem um pouco a ver com o que com o que eu falei anteriormente, né? Então, esse texto é de Adenauer. Esse uso que Adenauer fala aqui, né, não é só sobre sexo, sobre relação sexual, é o uso
da energia sexual em vidas passadas. Então, diversas formas de uso, do jeito que você usou, né? Então, da forma que isso vai ficando gravado no seu inconsciente, pelas diferentes situações, encarnações que você passou e vivenciou nisso, né? Então, uma encarnação eu me casei e tive uma família. Outra encarnação eu fui um religioso. Outra encarnação eu fui homem. Outra eu fui mulher. Outra, enfim, cada encarnação eu vivenciei isso de uma forma, né? Uma encarnação eu trabalhei muito, botei muito isso em uso, né? E trabalho que eu falo não é trabalho laborial, trabalho ali, ó, meninos, trabalho laborial, trabalho de retorno financeiro, não. Trabalho caritativo, trabalho voluntário, um hobby, enfim, qualquer coisa que tenha te colocado em movimento. Outra não, como trouxe Ana ali, né? Outra eu fui uma pessoa estagnada, que não fiz nada, que fui um parasita na vida. Então, nessa encarnação, eu usei mal. Certo? Isso tudo, como todas as outras experiências que a gente vive, vai ficando lá no seu banco de dados, né? Na sua mente, nos seus arquivos perispirídicos. E isso vai refletir, de alguma forma, numa próxima encarnação. Tanto positivamente, quanto negativamente, dependendo do uso. Diga, Fabi. É só uma dúvida. No caso, aquele espírito que não aceitou a sua condição que veio, né, sexual, isso pode implicar alguma coisa em uma próxima reencarnação? Como é que é? Vamos falar daqui a pouquinho. Você pode esperar um pouquinho só? Espera. Então, já chegamos nesse assunto. Cocriar, fornecer elementos materiais para a continuidade de sua espécie. Participar da obra divina. Corpo físico gera corpo físico. Espírito não gera espírito. Desencarnado, nós podemos ter relações sexuais? Queria saber. Eu espero que sim, a galera está animada. Uma queria saber, a outra espera que sim. O outro já disse, lógico. Ale, eu vou pedir para, em outro momento... Eu acho que essa pergunta que os colegas fizeram até tem a ver com isso. É que, quando você puder responder, eu li um livro, O Sexo Além da Morte, que ele fala muito sobre as consequências da atividade sexual, mas eu achei que é basicamente no homem e mulher mesmo, né, na carne, as consequências, principalmente dos excessos. Né? Como é que ficam espíritos que foram estupradores, enfim, que usaram essa energia de forma totalmente, né, contrária, como é que eles ficam após o desencarne? No umbral, que vêm deformados, com o órgão sexual deformado em outras encarnações. Se depois você puder esclarecer alguma coisa sobre isso, eu te agradeceria. Pronto, a gente vai falar um pouquinho. Só para vocês irem aí... Psicólogo gosta muito de fazer isso. Vou fazer com vocês agora, né? Quem faz terapia aqui sabe, né? Psicólogo, assim, faltando 5 minutos para terminar a sessão, ele faz assim, te dá uma reflexão daquela bombástica e fala, fique com isso, semana que vem a gente desenrola. Né? Psicólogo gosta de fazer isso, né? Então, eu vou dar uma bombástica para vocês. Vocês acham que todo mundo não vai passar pelo umbral? Fiquem com isso. No próximo semestre a gente desenrola. Diga. Minha pergunta seria na mesma linha dela, só que com relação à parte de obsessão, justamente nesse chakra, né? O chakra sexual, né? Eu acredito que a parte sexual do que você possa estar falando seja com relação a isso, mas na parte do desvio, né? Vocês estão vendo? Vamos agora para uma reflexão séria aqui, né? Que serve para todo mundo. Vocês estão vendo que eu estou falando que energia sexual é a energia do divino, da criação, do movimento do universo. E as perguntas estão indo para onde?
Não é uma crítica, não, gente. É só para a gente refletir como que nós pensamos. Né? Essa aula aqui é um convite a gente começar a enxergar isso de outra forma. Né? Como que a gente está aí no mundinho disso, naquilo, aquilo na boca, boca naquilo, aquilo... A gente só pensa essas coisas. Não pode, gente. Né? É ampliar um pouco mais. Alguém ia perguntar? Não, né? Então, ó, nesse slide aí, traz um pouco o que Rosângela trouxe para a gente lá no início, né? Do biológico, do encaixar, do receber, do dar e tal. O corpo físico gera corpo físico. Né? A energia sexual é a energia co-criadora, é a energia da vida, é a energia da reprodução. Mas espírito não gera espírito, mas faz coisinha. Sabia que na dimensão espiritual também tem relação sexual? Ah, Poliana, você está salva. Está vendo? Tem. Só que espírito não gera espiritinho. Né? É só a energia... Ó, Bruno também ficou animado, gente. Eu vi uma galera... Lara também abaixou até o olho. Ela estava com o olho assim, agora o olho ficou miudinho. Brincadeira, gente. Espírito não gera espírito. Né? Por quê? Traz lá a pergunta inicial de Lara. Porque, nesse momento, não é usada para reprodução. É usada para afetividade, né? Para o prazer, para o movimento, para tudo isso. Né? A relação tem uma outra conotação. Ninguém vai fazer espiritinho, né? Porque não tem ali como é que se diz? O produto principal, que é o corpo. O físico não está presente, tá? Mas a mente está. Porque a mente é um órgão do perispírito. Né? A mente é um órgão do perispírito. O cérebro é um órgão do corpo físico. E é na mente que estão guardados todos os nossos arquivos. E a energia sexual não é uma energia psíquica? Se é psíquica, está na mente. Então, a gente leva ela. Desencarnou, leva também. Então, esse sexo pós-morte é só na... Psíquico. Moça. Ô, moça! A moça já pensou aquilo naquilo. Energia sexual e sexo. Está no livro do Perispírito de... ajuda aí, Tânia. Zimmermann é... Qual é o nome do Zimmermann? Zalmino Zimmermann. Isso, a Tânia é ótima. Eu trouxe ela só para me ajudar nesse momento. A sexualidade já não se apresenta como mero agente de reprodução biológica, mais avançado o processo de permuta de energias... Aí, Kátia. Permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas. E também, segundo a expressão de André Luiz, união de qualidades, que, sustentado pela simpatia, pelo afeto, revigora os perispíritos, alimentando mentes e corações. Pronto, respondeu mais belamente do que eu, mas é a mesma coisa. Só que eu falei no modo Alessandra de ser, e ele, Zalmino Zimmermann, então falou mais bonito. Viu? Mas é para isso aí, viu? Ó, como é que André Luiz falou? União de qualidades. Viu? Diga, Fabi. Alessandra, existe a possibilidade do espírito se manifestar através de alguém do corpo físico e realizar esse ato sexual? Já é uma possessão aí, como diria os... não, sim. Já passou da obsessão, mas sim. Existe. Existe. Né? A energia sexual é uma das modalidades de uso da energia psíquica, a qual move o ser humano para a vida. A energia psíquica impulsiona o espírito para as suas relações criativas e para a evolução da direção do Criador. Ela não se restringe à prática do sexo, nem se situa numa parte específica do corpo. É a energia da vida como um todo. Um grande resumão do que a gente falou até agora. Tá? Então, ela não está situada em nenhuma parte, certo? Nada. Né? Ela está na mente. Ela é
psíquica. Tá? E aí, então, vamos voltar aí para o assunto daquilo, né? Ela é tão psíquica que, quando a gente vê alguma coisa, a gente se excita, a gente se atrai, né? Porque é uma coisa mental, psíquica. Você não precisa do toque. Você não precisa que ninguém toque em você, né? E aí, sexualmente mesmo falando. Você não precisa, você pode só ver, você pode só sentir um cheiro, você pode ouvir uma frase, uma pessoa, uma música, e isso já desperta em você, porque isso está na mente. Tá? Isso é uma energia psíquica. Ela não é uma energia física. Ela também pode ser, vamos dizer assim, faltou a palavra, realizada pelo físico, mas ela é muito além disso. Alguém ia perguntar? Diga. Bom dia a todos. Bom dia. Na verdade, não é nem pergunta, né? Eu estava refletindo exatamente sobre essa parte. Vamos refletir junto, E quando você falou a respeito de ser energia psíquica, eu relacionei com o corpo perispiritual. Sim. E aí eu fui, né? Eu gosto de estudar sobre várias coisas, e aí pensando, tem pessoas que sentem prazer em partes específicas do corpo. E se a gente for parar para pensar de forma espiritual, pensando no corpo perispiritual, por exemplo, alguém que tem fetiche por pés, por mãos, né, por partes específicas do corpo. E tanto quem está fazendo o ato, quanto quem está recebendo, está sentindo prazer. Né? Qual é a reflexão? Eu acredito que isso tem a ver diretamente com o que você está falando. Né? Porque, se não fosse isso, né, a gente ter somente não o é órgão... uma zona normalmente erógena. Exatamente. É isso que você quer dizer. A gente não teria prazer somente na genitália. Isso, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Né? É tão psíquico, né, que a pessoa pode ter prazer na orelha. E isso aqui não é uma zona erógena. Né, Chelsea? Chelsea já me olhou assim. Né? Mas, sei lá, vamos pensar. Ele falou pé, né? Um dedão torto lá, sei lá, um pé com chulé. Qualquer outra coisa, né? Que não é o comum, que não está ali entre os 10 mais, viu? Fazer aula do lado da juventude é um problema, gente. Né? Não está ali nos 10 mais. Se você for enumerar ali quais são as zonas erógenas do corpo, né? O pé com chulé não vai estar lá, né? Mas tem gente que, né? O prazer está todo voltado para ali, porque não é físico, é mental. Né? A energia sexual, né, move o espírito, que se realiza no personagem, e o personagem vai realizar isso de acordo com o seu grau evolutivo. E aí a gente começa a entrar naquele assunto, né, do como se usa isso. Indiscriminadamente, só fisicamente, só pelo puro prazer. Cada um usa isso de acordo com o seu grau evolutivo. Né? Com tudo que contém nele, como estava no slide anterior, com tudo que contém nele de experiências anteriores, de encarnações anteriores, de personagens anteriores. Ok? Isso aí vai responder a pergunta de uns 3 aqui, né? Que foi sobre o uso dos centros de força. Então, cada centro de força nosso é responsável e está diretamente ligado aos órgãos físicos. Vocês, lá no ciclo 2, vão ter uma aula somente sobre centro de forças. O título da aula é Centro de Forças. Então, vocês, por favor, guardem todas as perguntas para o ciclo 2. Tá? Mas cada um dos nossos centros de forças, que a gente conhece também como chakras, né? Mas chakra não é uma expressão do espiritismo, é do hinduísmo. Cada um deles está ligado diretamente a um plexo e a um órgão físico, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que está com uma doença física no fígado, né? O que vai ser trabalhado energeticamente nela? O chakra esplênico, que é o que está aqui e que é ligado
a esses órgãos aqui digestivos. E por aí vai. O centro de força que está ligado à relação sexual é o genésico, né? Então, sim, alguém me perguntou aí, que eu já não me lembro quem, né? Que esse uso indiscriminado, por puro prazer, né? Esse oba-oba, sim, vai afetar de alguma forma, porque os centros de força são os nossos órgãos do perispírito, que vão refletir diretamente nos nossos órgãos do corpo físico, porque eles estão ligados energeticamente, certo? Então, o uso de qualquer um deles, né? Por exemplo, o laríngeo, que está aqui na garganta, é o órgão da fala, do deglutir, do engolir, do mastigar, do falar. Se eu sou uma pessoa que só reclamo, que só falo 300 mil palavrão por dia, que só falo mal dos outros, fofoqueira, maledicente, tudo isso eu estou desequilibrando, impregnando. Eu disse que eu não ia falar do chakra, né? Os chakras, eles são como se fossem aquelas hélices de ventiladores. São vórtices, que eles ficam rodando mesmo, né? Então, quanto mais energeticamente a gente tiver ruim em determinado chakra, ele vai... Sabe o nosso ventilador, quando começa a ficar com poeira? Que a hélice começa a emperrar. E quando ela emperra, ele é uma usina de energia. Durante o passe, quando a gente está no passe, que os médios estão fazendo o passe na gente, aplicando, eles estão energizando cada um desses chakras, né? Cada um desses centros de força. É como se fosse uma limpeza, é botando para rodar aquilo ali que está meio emperrado, né? Então, se você usa qualquer um deles de forma... Quinta aula da semana, viu, gente? Se você usa qualquer um deles de forma ruim, vamos dizer assim, para simplificar, você está direcionando energias ruins para o seu órgão físico também. E, em algum momento, isso vai eclodir, como a Ana trouxe ali, numa doença física, né? Então, o genésico, que é o que a gente está falando aqui agora, sim, vai, de alguma forma, ou nessa encarnação, ou numa próxima, porque o nosso perispírito é a nossa forma de bolo para a próxima encarnação, né? Se você colocar uma massa de bolo dentro de uma forma toda amassada, como é que o bolo vai sair? Amassado, né? Então, por isso, a gente tem que cuidar também do nosso perispírito, senão o nosso bolo vai sair amassado do outro lado, certo? É sobre isso, mais ou menos. Você falou de cuidar da nossa forma. Então, assim, por exemplo, você é uma pessoa que cuida dos seus centros de força. Você não fala da vida de ninguém, você é tranquilo, ok. Mas você tem no seu convívio... Aí você está falando só do laríngeo. Tá. Assim, você tenta cuidar, digamos assim, né? Falando do laríngeo nesse momento. Tá. Mas você convive com pessoas, e pessoas que você não pode virar a página, tá? Que são pessoas fofoqueiras e que você não tem como resolver isso. E aí, sempre que a pessoa fala, você, de certa forma, combate, é a vida da pessoa, a gente não sabe. O que é que eu quero dizer? Eu sei que você falou da forma. A forma que você fala é só a sua quando você fala? Ou a energia que você recebe de quem fala? O assunto do momento aqui na Fundação, né, o que mais a Adenauer tem falado é o campo pessoal, né? Então, é isso. Você é responsável por você, né? Pelos seus atos, pelos seus comportamentos, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, emoções, vibrações, afinidades. Tudo é você que é responsável por você, né? Se você está envolvido de pessoas fofoqueiras, egoístas, maledicentes e tal, não se deixe envolver por isso, né? Se mantenha na sua, que não chega. Se você permitir, chega para você. E aí sim afeta aí, né, qualquer um desses centros de forças. Só se você permitir. Tudo é o que a gente permite que aconteça, né? Certo? Bora lá. Casamento. Ixi! Falamos tanto de casamento aqui de manhã, não foi? Hein, meninos? Vamos lá. Não apenas como uma união afetiva, mas primariamente como um laboratório de aprendizado e aprimoramento do ser.
Reciprocidade e cumplicidade. O casamento é um vínculo onde os parceiros se comprometem a crescer juntos, é um acordo de dar o melhor de si para extrair o prazer de viver e amar. Compatibilização de interesses, foco no crescimento pessoal. Então, o casamento é o dia a dia, é o todo dia, né? Uma vez eu vi numa dessas frases aí de efeito de internet e que eu gostei. É um acordo de todo dia. Todo dia a gente acorda e diz, eu quero mais um dia com essa pessoa. É o quê? Parceria, cumplicidade, né? Não casei, como diz o padre, até que a morte os separe. Não. Né? Como disse o Adenauer ali, é um laboratório de aprendizado. Né? É dar o melhor de si todos os dias. Não só você, mas o outro, a outra. Né? Então, não existe não divórcio. Porque também tem o que eu falei, que a gente precisa se desfazer de alguns pensamentos para que outros entrem. Também ainda tem muita gente, né, que pensa assim, não, mas eu casei. Anteontem eu vi um vídeo engraçado na internet, que eram 2 senhorzinhos, aí a neta entrevistando eles. Aí ela perguntou assim, eles têm 60 e poucos anos de casado. Aí a neta perguntou, vô, qual é o segredo para ficarem casados tanto tempo? Aí ele disse, ela tem sempre razão, que era a avó, né? Aí ela, sim, vô, mas e dá outra dica, então. Qual é a dica que o senhor dá? Não discuta com ela. Ô, avô, mas aí o pessoal da internet está querendo saber. Então, a última dica, qual é a dica? Eu estou sempre errado. Ai, 60 e poucos anos de casado. Era uma piada, uma brincadeira, né? Mas o que isso me levou a refletir? Ele se anulou. Vamos dizer que seja uma história verídica, e tem muitas dessas, né, que a gente conhece, se anulou durante 60 e poucos anos para que chegassem aos 60 e poucos anos. Isso não é casamento. Né? Isso é uma tortura. É uma acomodação. É deixar a energia sexual apática. E não a energia sexual do sexo, né? A energia do movimento, da criação, dos dois crescerem juntos, dos dois evoluírem, dos dois terem projetos, terem sonhos, terem desejos juntos. Né? Você se manter numa relação apático ali, ela tem razão, ela está sempre com a razão, eu estou sempre errado. Vai ter um adoecimento aí. Né? Você pode até chegar aos 70 anos de casado, mas os dois adoecidos psiquicamente. Certo? Mas que foi engraçado foi, eu dei risada. Na prática, é o que eu falei, né? O aprisionamento, né? Não é a ausência de amor e aprisionamento, é construção de núcleo familiar, relações afetivas, né? Casar não é essa garantia de como ela trouxe ali no início, né? Que o sexo era pecado. Então eu só podia fazer sexo quando eu estava casada. Se eu estivesse casado ou casada, o meu sexo deixava de ser pecado, porque eu estava casada, né? E era permitido pela igreja, pelo governo, pela cultura, né? Que eu tivesse sexo com aquela pessoa. Então, o casamento, nessa época, também tinha esse papel. E tem ainda até hoje. Né? Em muitas religiões, eu conheço uma família de uma determinada religião, uma igreja, que eu nem sei qual é, para falar a verdade, o nome, também, se soubesse, não falaria aqui, que os meninos e as meninas foram criados com os meus filhos na escola, mas eles são dessa religião. Então, todos eles casaram com 16, com 18. Os meninos, normalmente, com 18, 19, e as meninas com 16, 17. Por quê? Porque queriam o sexo. Né? Todos os hormônios
em ebulição, falando biologicamente, né? Namorando, mas o sexo só era permitido se casasse. Então, tem uns 10 casais que eu conheço, né, da idade dos meus filhos, que já estão todos casados e todos com filhos. Nenhum deles tem mais do que 23 anos hoje, né? Então, até hoje, no ano de 2025, o casamento ainda tem essa finalidade, né? Do sexo não ser pecado, do sexo não ser visto como sujo, como promíscuo, né? Você, para praticar o ato sexual, você tem que estar dentro do casamento, né? Porque aí você está dentro da lei, da igreja, de Deus, de seja lá o que for, né? Então, a gente ainda tem isso. O uso evoluído da energia sexual nos relacionamentos é quando ela se torna uma força que potencializa o desenvolvimento afetivo e emocional. A meta espiritual é que a união, seja ela sexual ou não, gere vínculos sólidos, estimule a confiança, o carinho, o prazer genuíno na presença do outro, culminando no amor e na plenitude existencial. Então, seja ela sexual ou não. Voltamos ao assunto do início, né? Que ela tenha o ato sexual ou não, mas que ela seja essa união que gere tudo isso, que ponha essa energia sexual em movimento para outras coisas, né? Essa união não precisa... Então, um casal que, por algum motivo, sei lá, uma doença, uma pessoa ficou acamada durante 6 meses, durante 1 ano, né? Acabou o casamento porque não tinha sexo, né? Não pode, tem que ter essa meta espiritual aí, desse vínculo, né, de confiança, de carinho, de prazer, de colocar essa energia sexual destinada, canalizada para um outro aspecto, certo? Eu uma vez vi um dos facilitadores que veio trazer esse tema aqui, falando, me ajude aí, você que é aquele cara que não movimentava nada, só os olhos. Como era o nome dele? Pronto, eu sabia que ele ia saber. Não, Tânia, essa parte não é a parte que você me ajuda. É a parte de José. Deixa José brilhar. Esqueci o nome dele. Então, esse cara colocava a energia sexual dele a todo vapor. Trabalhou até o último dia de vida. Casou, traiu a mulher ainda por cima. Imagine, e só mexia os olhos. E fez alguns filhos, né? Olha que exemplo, né? Eu não me lembro quem foi o facilitador que deu essa aula aqui de energia sexual, não sei se foi Marcos Sintra, não me lembro quem foi que trouxe esse exemplo. Eu falei, vou roubar para levar para a minha aula. Porque é um exemplo de colocar a energia sexual em prática, sem o sexo propriamente dito, né? Tinha, mas, enfim, ele dava o jeito dele lá, né? Mas o mais engraçado, né? Casou e ainda trocou de mulher depois. E a desgrama do homem só mexia o olho. Imagine se mexesse tudo. Uma grande mente. Boa, Chelsea. Uma grande mente, né? E a energia sexual é psíquica. A energia sexual é do espírito. Então, o corpo que ele tinha, que não mexia nada, que era completamente inerte, não impossibilitou ele de colocar a energia sexual dele em movimento e produzir, porque a gente está falando aqui da brincadeira de casou, traiu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, mas ele teve inúmeros estudos importantes, né? Diga. Alessandra, estou aprendendo, né? Porque essa matéria realmente... Estamos. Eu já ouvi, mas eu nunca vi com tantos detalhes e dessa forma. Agora, você falou desse cientista, aí eu estava já pensando, como é... Você falou dos celibatários também, que não usam a energia sexual no ato. para a relação sexual.
E os idosos, por exemplo, que são afásicos, que estão numa cama sem nenhum movimento físico, digamos, até a mente às vezes não está presente, né? Como que é com eles? Não está presente durante a vigília, né? Então, essa pessoa que está acamado, não fala, não anda, né? Mas lembra a aula 5, libertação do espírito? Né? Então, o corpo está inerte. É a mesma história do físico. Né? Só que ele não estava desligado o cérebro. Né? O cérebro e a mente dele estavam atuantes. Né? Os dois trabalhavam juntos. Uma pessoa que está acamada, que não fala e tal, ela está com o cérebro. O físico está desligado, mas a mente não. Né? Então, ela também pode estar usando essa energia sexual dela em libertação do espírito. Certo? A gente não está vendo, a gente não está percebendo, mas o espírito é 24 horas no ar. Quem desliga, quem dorme toda noite, somos nós, personagens, corpo físico. Certo? Andrei Moreira. No ser humano, a energia sexual promove a busca pelo prazer de todas as formas que integrem as leis divinas, ou seja, tudo que lhe forneça alegria de alma e lhe vitalize o sentimento e o afeto. Isso desde as sensações da erótica até a criatividade do exercício do pensar, passando por todo o trabalho útil que promova progresso e lhe forneça sentido e significado para existir. Só para ratificar, né, o que eu já falei. O sexo nas fases da vida, criança, adolescência, adulto e idoso. Né? E aí agora é o sexo mesmo, o ato sexual, os hormônios. Né? Então, Freud explica, né, Poliana? Né? Na criança, de uma forma, no adolescente, aquela ebulição louca. Né? No adulto, isso vai se equilibrando, harmonizando, e no idoso entra em declínio. Mas não significa que idoso e velho e véia não fazem coisinha. Faz também, viu, gente? Faz também. Por quê? Porque não depende de um órgão. Né? A relação não precisa de um órgão. Né? Então, quando o órgão já não responde mais, outras formas são realizadas. Né? Pelo afeto, pelo prazer, pela cumplicidade, pelo sentimento, por tudo isso. Certo? Espírito, singularidade. Espírito, feminino ou masculino? Eu tenho meia hora, uns 45 minutos para a gente polemizar agora. Me ajudem, viu? Espírito feminino ou masculino? Né? Quando encarnado, o feminino e o masculino se definem pelo modelo biológico e o aparelho reprodutivo. No período entre uma vida e outra, ainda possui perispírito, e o psiquismo tipifica-se como masculino ou feminino, conforme as tendências. O que vamos trocar em miúdos, como dizia meu avô. Né? Quando estamos encarnados, temos um corpo masculino e feminino. Quando estamos desencarnados, não temos um corpo físico, mas o nosso psiquismo carrega o masculino ou o feminino de acordo com nossas tendências. É o que está dito ali. Questão 202 do Livro dos Espíritos. Quando errante, quando desencarnado, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Quando a gente está desencarnado, estamos lá fazendo nosso planejamento reencarnatório. Né? Vamos escolher, vamos encarnar homem ou mulher. Eu digo que eu só volto homem na próxima. Eu quero voltar homem na próxima, mas não sei se vai ser isso. Né? E aí, o que vocês acham? Não, eu quero vir homem. Não vou polemizar, mas depois eu explico. Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, não importa se vamos escolher vir homem ou mulher, biologicamente.
E aí alguém me perguntou, que eu já não sei quem foi, sobre você estar num corpo e não se sentir feliz com ele, né? Tem algumas explicações, mas essa resposta aí responde a principal, né? Por que que a gente passa por essa ou aquela situação? Para que a gente tire algum aprendizado, certo? Então, se nessa encarnação outra coisa, vamos mudar logo essa palavra, eu escolho. Isso não é uma escolha, tá? Eu vou falar a palavra para a gente entender a frase. Eu vim mulher, mas eu escolho ser homem. Não é uma escolha. Tá? E aí o que eu sempre trago nessa aula é a gente pensar da seguinte forma. Se fosse dado a vocês o poder de escolher ser feliz ou não ser feliz, vocês iam escolher o quê? Ser feliz, né? Se fosse dado o poder de vocês saberem assim, ó, vocês vão sofrer todos os preconceitos, ou nenhum, o que a gente ia escolher? Nenhum, né? Então, não é uma escolha. As pessoas trans, as pessoas homoafetivas e todos os outros siglas do LGBTQI, a mais, que eu esqueci o resto, LGBTQ e a mais. Pronto, não errei, não. Né? Ninguém escolheu, porque ninguém escolhe sofrer preconceito. Ninguém escolhe sofrer. Porque, por mais que você tenha uma família que te apoie, no seu trabalho seja todo mundo cuca aberta, todo mundo legal, seus amigos, você tem um relacionamento de amigos fantásticos, né? Você vive dentro do seu mundo perfeitamente. Mas essa pessoa vai ao médico, vai à padaria comprar pão, vai ao cinema, vai ao shopping, vai à faculdade, vai em outros lugares, frequenta a ULI. Né? E, nesses lugares, o pai, a mãe, o amigo, o colega de trabalho que é legal, não está. Eu contava, acho que foi para Bruno que eu estava contando isso, não foi? Semana passada, dos rapazes do shopping. Para você, né? Eric e Bruno, eu estava contando para eles. Que eu estava no shopping com o Luiz, o shopping estava quase para fechar, e a gente estava na praça de alimentação, e 2 rapazes, namorados, estavam pedindo uma pizza. Normal, não fizeram nada, não se beijaram, não fizeram nada. Quando sentaram na mesa, um dos rapazes deu um beijo no rosto do outro rapaz, no rosto, na bochecha do outro. Né? Um senhor que estava na praça de alimentação com um monte de criança, parecia avô e vó com os netos, né? Eu imagino. Arrumou um estardalhaço no meio da praça de alimentação, que era um absurdo, que já não tinha mais lugar nenhum que a gente pudesse estar com a família, que aquilo era uma promiscuidade, que eles fossem fazer a safadeza deles em outro lugar, e que não sei o quê, que não sei o que lá, e que breré, e breré, breré. Eu estava com o Luiz já me segurou aqui, né? Eu falei, me solta. Falei, me solta. Né? E aí, eu, assim, bem educadamente, falei para o senhor, se fosse um casal hétero, né? Não vou usar a palavra que eu usei para ele, porque eu estou aqui no YouTube, né? Mas eu falei para ele, se fosse um casal hétero, namorando, se beijando, aqui, ardentemente, ninguém ia falar nada. Ia ser mais promiscuidade para seus netinhos que estão aqui vendo do que o rapaz que beijou o outro no rosto. Né? Então, eu estou trazendo esse exemplo para vocês verem o seguinte. As pessoas que estão nessa faixa, né? Homo, trans, né? Gays, lésbicas, elas sofrem preconceito todos os dias. No ônibus, no metrô, na padaria,
Então, as pessoas não têm... na minha concepção, quem quiser pode discordar e pensar diferente, mas eu não entendo que uma pessoa vai ter essa escolha. Então, para mim, não é uma escolha. Certo? E aí, trazendo para a resposta do Livro dos Espíritos, isso pouco importa. O que guia a escolha são as provas por que haja de passar. E, então, por que essa pessoa está passando por isso? Porque é necessário que ela passe por isso. Para que ela entenda, em algum aspecto que ficou mal resolvido em outras encarnações, como é estar naquela situação. Como é estar naquele lugar. Então, vamos criar uma historinha aqui, só para exemplificar. Eu fui extremamente homofóbica na encarnação de Alessandra. Extremamente. Completamente intolerante. Na próxima encarnação, talvez, não por castigo, mas por aprendizado, eu venha nessa condição. De ser lésbica, de ser homo, de não me sentir confortável dentro do meu corpo de mulher, de querer ser homem. Né? Então, de novo, vou brincar aqui. Fiquem só com essas reflexões aí, fazer igual psicólogo. Pá! Né? Levem essas reflexões. É só para a gente refletir. Se fizer sentido, a gente muda. Né? Se não fizer, continue com seus pensamentos, cada um de vocês. Mas o papel do facilitador aqui, né, da aula, é facilitar um assunto. Né? Então, esse é o meu modo de pensar e de agir, e acho que cabe dentro dessa resposta do Livro dos Espíritos. Pouco importa se você é homem ou mulher. O que importa é o que você vai trazer e precisa de aprendizado naquela encarnação. Quem ia falar? Diga, Polly. Para confirmar o que você diz, com a fala de um espírito, meu filho, Gabriel, gay, desde que nasceu, ele nasceu assim. A primeira abusadora dele fui eu, porque eu dizia, ande direito, Gabriel. Fiz Gabriel subir e descer a escada 500 milhões de vezes até ele andar como macho. Eu queria que meu filho ouvisse isso, porque hoje ele tem um orgulho dessa mãe. Manda ele ver no YouTube. E o irmão sabia, claro, desde pequenininho, que eu já senti Gabriel diferente de Mateus. E Gabriel colocou um dia para mim, é uma história vivida de uma mãe com 2 filhos, e ter que ouvir desse espírito dizer, minha mãe, eu queria ser igual ao meu irmão. Eu não escolhi. Eu não gosto dos olhares que as pessoas me olham. Eu não gosto que as pessoas fingem que gostam. Gabriel é um ser humano iluminado. É um presente. Quem me ajudou a enxergar Gabriel, que veio para a minha evolução, foi essa casa. Quando Gabriel tinha 17 anos, eu peguei o meu filho tentando suicídio. Sabe por quê? Porque ele não aguentava mais subir as escadas que eu fazia ele subir e descer. Porque eu não queria enxergar, porque eu acreditava que eu podia transformar. E eu entendi que essa mudança que eu queria é porque eu não aguentava ver o olhar do outro de julgamento do meu filho. Eu não aguentava ir ao supermercado e Gabriel ser motivo de atração, porque era. Gabriel não podia pintar o cabelo, Gabriel não podia andar. E isso tudo fez Gabriel. Gabriel não gosta de se relacionar. Gabriel ele é um artista, Gabriel ele desenha, ele pinta. O prazer dele é a arte. Hoje, Gabriel não tem um namorado, Gabriel... Não, ele está muito bem com ele. E hoje eu entendo que essa energia sexual é que Gabriel desprende dele, é para isso. Porque ele, como ele mesmo disse, minha mãe, eu não escolhi, eu queria ter vindo igual o meu irmão. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ser a mãe de Gabriel. E quando qualquer pessoa olha ou vai fazer isso, eu também sou capaz de fazer o mesmo escândalo que esse senhor, porque os héteros hoje eles também não têm mais permissão de estar se beijando, abraçando em público. Por quê? Se o semelhante seu não tem o direito, por que o hétero é melhor? Por que o hétero tem o direito de abraçar e beijar na rua? Não pode. Então, hoje, não se incomodem. Estamos todos aqui evoluindo. Então, quando você olhar um gay, olhe como um ser humano, um espírito que está ali, sem julgamentos, porque a gente vai se tornando melhores. E essa casa fez isso por mim.
quando o meu filho, graças a Deus, e eu cheguei para abraçar e falei: perdão, filho, nunca mais eu vou te pedir para subir como homem essa escada, porque você é o meu filho. Eu te amo e eu aceito, porque eu acho que você veio realmente, porque eu devo ter sido essa pessoa ali que deveria ter sido extremamente homofóbica em uma outra vida, e tive o prazer de viver com, hoje, ele com 27 anos, com esse ser lindo que se chama Gabriel Borges, meu filho. Vamos bater palma para ela? Isso também, as pessoas que estão envolvidas nessa história, né, principalmente em grau próximo, pai e mãe, também têm esse aprendizado. Não é só a pessoa que está nesse lugar, né, de homo, de trans, de gay, de lésbica, que precisa desse aprendizado, né? O pai, a mãe, às vezes o filho, a filha, né? Então, semana passada eu trouxe na aula de família aquela foto de duas moças com um bebê e disse: esse bebê foi gerado por um casal hétero e foi abandonado, né? E foi adotado por um casal homo, né? E que vai receber todo o amor. E isso não influencia em nada no gênero e na identidade de gênero daquele ser que está criando. Não existe. Isso não é coisa que seja influenciado. Se eu tenho duas mães ou dois pais, eu vou também ter a minha identidade assim. Não, isso não é influenciado, né? Isso é coisa do espírito. O que Emmanuel fala? Ó, bissexualidade psíquica. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através dos milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade psíquica, mais ou menos pronunciada em quase todas as criaturas. O que Emmanuel está dizendo aí? Que todos nós somos homens e mulheres. Né? Tinha uma música, tem uma música que eu acho que é de Pepeu Gomes, que diz: como é que é? Ser um homem masculino não fere o meu lado feminino. Ao contrário. Não fere o meu lado masculino. Né? Se Deus é menino e menina, sou masculino e feminino. Né? Todos nós temos as duas possibilidades. Todos nós estamos, vamos dizer assim, preparados para vivenciar as duas experiências. E quando as duas experiências já são satisfatórias, a gente vem na experiência de vir uma pessoa transgênero. Eu vim mulher, mas eu não me sinto dentro desse corpo. E aí tem todo um processo, né, de transição, porque também é um aprendizado. O homem e a mulher serão, deste modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino, acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Vida e sexo, Emmanuel. Expressão da sexualidade, importante diferenciar o que é sexo biológico, os papéis sociais, identidade sexual, identidade de gênero, orientação sexual e comportamento sexual. Então, eu trago isso também, que eu sei que tem muita gente que faz toda essa confusão, né? Então, identidade de gênero é como a pessoa se identifica, né? Então, eu estou num corpo de mulher, mas eu não me identifico com esse corpo, certo? Ou eu estou num corpo de mulher, mas tudo bem, eu me identifico com esse corpo. Isso é identidade. É como eu me identifico. Não tem a ver com o que eu gosto ou me atraio para relacionamento. Identidade é como eu me identifico. Ficou claro isso?
o espírito acima do gênero. O espírito não tem sexo biológico, sendo a forma masculina ou feminina apenas uma roupagem temporária e um instrumento para a evolução em uma encarnação específica. O espírito programa suas encarnações em corpos masculinos ou femininos de acordo com suas necessidades de aprendizado, o que eu já tinha falado, né? E orientação sexual. Aí sim, orientação sexual, como o nome já diz, é para onde eu me oriento, o que me chama, o que me atrai. Como eu quero me relacionar afetivamente, amorosamente, sexualmente com o outro, né? Então, eu posso ser uma mulher, a minha identidade de gênero é mulher, eu me sinto bem no meu corpo de mulher, mas a minha orientação sexual é para outra mulher. Certo? Eu posso ser mulher e minha orientação sexual ser para um sexo oposto, um homem. Eu posso ser mulher e minha orientação sexual ser bissexual. Eu me atraio tanto por homens quanto por mulheres. Até aí tudo bem? Eu posso ser mulher e não ter atração sexual nem por homem, nem por mulher. Tudo bem até aí? Só vai complicando. Não vai? Então vamos embora. Então para tudo, para o trem. Diga, quer falar? Ou só não está tudo bem? Não, só me diga aí, eu não consegui entender. E aí vai ser o quê? Assexuado. Porque a nossa... Voltamos para o nosso primeiro slide. Né? Voltamos para o nosso primeiro slide. A gente não precisa do sexo, do ato, para colocar a energia sexual em prática. E talvez... Eu me lembro que essa foi a pergunta de José, não foi, José? Quando José era aluno, José me trouxe essa pergunta. E eu me lembro do que eu respondi para ele na época. Né? E talvez, nessa encarnação, ele não precise mais de integração nenhuma de habilidades nesse campo. Isso já está integrado. A habilidade do ato sexual, de tudo que ele traz de aprendizado com ele, já está integrado nessa pessoa. Então, ela não precisa mais disso. Assim, da mesma forma como eu posso, numa encarnação, não ter filhos. Né? Eu escolhi não ter filhos. Por quê? Porque nessa encarnação, a minha integração de todas as habilidades maternas já estão, ó, checklist. Então, nessa encarnação, eu preciso aprender outras coisas. Eu preciso integrar habilidades de não ser egoísta, de não ser preguiçoso. Ser mãe eu já sei. Então, nessa encarnação, eu não preciso ser mãe. Da mesma forma, nessa encarnação, eu não preciso de sexo. Porque isso aí, tudo que eu traz de aprendizado com isso, já está integrado para mim. Então, por isso, nessa encarnação, eu decidi não... Você quer falar, Tchau? Diga. Isso, boa. Né? A gente está falando de ato sexual. Mas, como a gente já viu ali em todos os textos, não precisa fazer coisinha, né? Vamos falar assim bonitinho, igual falar com criança. Né? Não precisa fazer coisinha para que você se relacione afetivamente com alguém. Nós estamos falando de orientação sexual. É para o lado que eu me oriento. Né? É sobre energia, é sobre amor, é sobre afetividade, é sobre carinho. Ok? Então, orientação sexual define-se sendo como as suas preferências, predisposições, experiências sexuais na experimentação e descoberta de sua identidade e afetividade sexual num determinado período da sua existência. Num determinado período da sua existência.
Não significa que a vida inteira eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso enquanto for necessário e estiver servindo de aprendizado para mim. Quando eu já entendi, já aprendi, já integrei, já vivo, já vivencio aquilo de forma sem nenhum ponto, vírgula ou problema, aquilo não precisa mais para mim. E isso é para todas as dimensões, para todas as habilidades. Estamos falando de sexo porque é o assunto do dia, né? Mas isso serve para tudo, certo? Na sexualidade, não há imoralidade alguma no uso dos órgãos sexuais. Só vale o cuidado de como se usa, com quem se usa e para que se usa, né? A gente tem que dar um significado, tem que fazer sentido. Kátia quer falar aqui, ó, galera, a gente tem que dar sentido, né? O que a gente tem visto aí, né? A rodo, como diz a juventude, né? É o pessoal fazendo por fazer, fazendo toda hora com qualquer um, em qualquer lugar, e é só pelo prazer mesmo, né? Então, não se preocupa com quem se usa, como se usa, para que se usa. Às vezes não sabe nem o nome da pessoa, né? Sabe nem gente. A gente não vê isso? Às vezes não sabe nem o nome da pessoa, né? Saí ontem, foi legal, foi bacana, fiz isso, fiz aquilo outro, foi massa. Como ela se chamava? Não sei. É péssimo, isso é triste. Isso é triste. Nós estamos falando de uma troca de energia, né? É você permitir que uma outra pessoa penetre no sentido mais... acesse a sua energia e você nem sabe quem é aquela pessoa, né? E aí, voltando lá para o nosso slide do centro de força, a pessoa diz assim, não, a noitada ontem foi massa, está exaurida completamente. Está exaurida. Sugou tudo. Não só energeticamente, mas também fisiologicamente. Porque se os centros de forças estão ligados diretamente aos órgãos, é aquela pessoa que no dia 2, 3 dias depois pega uma virose, está doente, está não sei o quê. Aí diz assim, é porque eu me acabei no final de semana. Não é porque eu me acabei, não, porque você trocou energia erradamente. Porque você usou isso erradamente. E aí pode vir a estourar no seu físico mesmo. Né? Então, o que as pessoas dizem que foi massa, arrasei, foi maravilhoso, foi a melhor noite da minha vida. Lê do engano. Está jogando lixo para dentro de si. Né? Porque você tem que usar fazendo sentido. Sabendo quem é, com quem usa, por que usa, tendo um sentimento, que não seja um sentimento ainda, mas uma emoção, uma afetividade, uma ligação. Né? Algo mais... afetuoso mesmo. Diga, Kátia. Uma pessoa, um espírito que ele encarna e, digamos, ele não tem mais essa necessidade fisiológica, digamos, né, do contato físico. Ele já experienciou tudo em relação a isso. Significa que em todas as outras encarnações dele ele virá dessa forma? Não. Ele pode vir em outra com essa necessidade novamente? Pode. É do personagem. Então, da segunda eu nem vou perguntar. Pronto. Naquele momento, o mais importante não era isso, era outra coisa, certo? Mas, em outro momento, ele pode ter uma família, ou namorar muito, entende? Vou dar experiência própria, tá? Diga. Gente, depois você se esquece o que eu vou contar. Eu tô de rímel, você não vai me fazer chorar. Não vai chorar, vai não, borrar. você vai rir agora. 26 anos casada, né? É aquela pessoa que eu não casei virgem, mas foi o primeiro homem da minha vida. Menina, você tá no YouTube, menina. A gente lá quer saber se você casou virgem, menina. Não casei, não. Já casei, mas aí aconteceu. 26 anos. Não, mas a fundação pode ser processada. 26 anos e separei. Quando eu me separei, gente, eu digo, vou o quê? Curtir a vida. Experimentar, porque vida é louca vida.
Poliana foi para louca vida, Fui. gente. Aí você trouxe aí justamente o que eu fiz. Sabe o que eu fui? Eu fui experimentar, mas eu estava usando a minha energia loucamente. E em uma dessas loucas vidas de um bar, de sair, de conhecer, tá se acabando de rir. nem saber o nome, mais ou menos assim, de ir, não queria nem saber. Chegou ao ponto da minha doutora, Lívia, não vou dizer o nome, senão vocês vão atrás dela, o sobrenome. Eu marquei. Alguma coisa estava, sabe, me chamando a atenção. Eu falei, meu Deus, tem que ir, Lívia. Quando eu cheguei em Lívia, ela falou, você pare com isso, porque o seu mentor passou a noite comigo. Você veio porque ele lhe trouxe aqui, amarrada. Eu falei, que mentor? Mulher, tu tá louca? Ela, louca é você. Se você não parar, seu anjo da guarda está dizendo que ele vai embora. Eu falei, tá. Eu nunca vi amigo espiritual pedir demissão. O dela ia pedir demissão. Tamanha vida louca que ela estava levando. Tamanha vida louca e risco que eu estava levando. E aí, esses meus alunos são ótimos, viu? Só que eu vou falar com Lívia, que aí parou demais também, né? Aí estagnou. Estagnou. Oh, meu Deus. A gente vai chegando na aula 19, vai ganhando um grau de intimidade, né? Que a pessoa vai... Oh, meu Deus do céu. Poliana está no Tinder, viu? Se tiver alguém desinteressado aqui. Bom, vamos lá, gente. O uso da sexualidade é oportunidade de crescimento, é oportunidade de entendimento, é oportunidade de afetividade, né? É óbvio que todos nós não vivemos esse período assim, vida louca, né? Vida louca ao extremo, mas a gente tem o período, né? De namoro, mas quando a gente vai, né, passou aí da adolescência, vamos começando a entender, né, que essa troca, né, como disse Eric, você dá acesso, né, você é um espírito, né, então você está dando acesso a outro espírito, a chegar no que tem de mais essencial, no que tem de mais bonito. Que tá, a galera que está com ele. Exatamente, é o que a Adenauer traz para a gente, tanto do campo pessoal. Né? Boa! Né? Carnaval está chegando, Réveillon, né? Festa de Réveillon. Então, vamos lembrar da aula 19, né? Vamos lembrar da aula 19, vamos lembrar, olhar, perceber, sentir quem são as pessoas, né? Que a gente está aí fazendo essas trocas energéticas, né? Sem contar que em novembro também pode chegar um bebê, né? Porque quem nasceu em novembro é todo mundo filho do carnaval, vocês sabem, né? Já fizeram essas contas? Se alguém aqui nasceu em novembro, foi um carnaval legal do papai e da mamãe. Foi, 9 meses depois. E aí, falando em criança, nosso último assunto aqui, né? Educação sexual nos filhos, né? E aí, de novo, serve para afilhados, alunos, sobrinhos, netos, né? A educação sexual é necessária na infância. Pais e educadores devem se munir de informações de como lidar com a sexualidade de forma a não estimulá-la em idade precoce, nem se equivocar por atraso. E atenção para não reforçar os mitos, os tabus e os atavismos, né? Como educar os filhos nestas questões? A iniciação da prática sexual, o machismo estrutural do arquétipo coletivo, meninos e meninas, meninos e meninos, meninas e meninas, questões de gênero atualizada. Né? A gente tem que estamos em 2025, caminho de 2026. Estamos no século XXI. A gente não pode mais falar com mitos e tabus para as crianças. Né? Não podemos. Ainda que digo a vocês, viu? As crianças é que ensinam mais a gente do que a gente as crianças. Tá? Uma vez, uma aluna que estava aqui, que tinha uma netinha, falou, mas como é que a gente fala? Às vezes a gente vai falar o que a criança nem está perguntando. Né? Faz uma pergunta e a gente vai dar explicação demais. Eu falei, devolva a pergunta. É assim que a gente faz com criança. Né? Mãe, como é que
os bebês são feitos. O que você sabe sobre isso? O que você acha que acontece? Como que você acha que é? Né? Porque, senão, você pode dar uma explicação de 5 anos. O papai tem um órgão que não sei o quê, que não sei o que lá, e a criança não está nem pensando nisso. Então, ir com cuidado. Sempre que uma criança te fizer alguma pergunta desse assunto, devolva a pergunta para ela, para você ver em que nível que está ali a história, né? A que nível está o conhecimento dela. Mas, para que a gente eduque, a gente também precisa ser educado. A gente precisa se munir dessas informações para que a gente... Como é que a gente vai passar a informação se a gente não sabe a informação correta? Né? Então, você quer falar, Kátia? Isso, tem que devolver a pergunta. Ele me respondeu, que eu não vou dizer aqui, foi algo que me chocou profundamente. E aí eu fico assim, não, Caio, não é dessa forma. Aí eu fui dizer como era, porque ele já tinha informação equivocada. Eu falei assim, mãe, você não sabe de nada como fazer. E outra coisa, é o que Kátia está falando, né? Eu vou repetir, porque ela falou fora do microfone. O filho dela fez uma pergunta sobre como faziam as crianças, e ela ficou assustada com a resposta dele e disse, mãe, você não sabe como faz filho. Né? Então, isso é importante o que ela trouxe, que é para a gente não se enganar, não. Né? A gente se enganar assim, não, meu filho não sabe de nada, sabe porque vai para a escola, sabe porque tem um celular na mão. Né? Então, pode ver as coisas mais pecaminosas, aspas, dentro de um celular. Você não sabe o que o seu filho está vendo. E o que está ouvindo, e o que os colegas trazem, o que os colegas falam. Né? Então, antes que ele aprenda erradamente, aprenda dentro do machismo estrutural, aprenda a não respeitar a filha do outro, a menina aprenda a não se respeitar, né? A não pôr limites, porque a gente tem que ensinar isso para as nossas filhas, mas a gente também tem que ensinar para os nossos filhos que as meninas são filhas de alguém e também são espíritos que precisam ser respeitados, né? Então, para que eles aprendam isso da forma certa e não da forma do oba-oba, da vida louca, a gente precisa conversar com eles sobre isso. Porque, senão, eles vão aprender erradamente. Certo? Vou pular isso aí, que foi o que a gente já falou, né? A vantagem da educação sexual. Estabelece esses laços de amizade e confiança, né? Previne a gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis. Planejamento familiar, né? Porque a gente vê meninas aí de 13, 14, 15 anos parindo criança. Né? Favorece o desenvolvimento do respeito à diversidade, à autoestima e à responsabilidade, e promove o amadurecimento sem trauma, tabu, preconceitos e medos. A energia sexual é responsável pela reencarnação dos espíritos. Antes se tinha muitos filhos, hoje se percebe a necessidade de limitar seu número, tendo em vista os desafios da convivência social. E é o planejamento familiar que equilibra essas relações, né? E promove uma melhor organização das reencarnações. Os métodos contraceptivos, não vou dar aula para vocês, né? Um bando de marmanjos, vocês já sabem, né? Então, o que que... Opa! Ô, Rodrigo, quer acabar com a minha aula, Rodrigo? Como é que eu vou ler agora? Olha lá o que aconteceu. Rodrigo cochilou, bateu no teclado. Cochilou, Rodrigo? Vamos lá, o que Chico diz, né? Na verdade, Emmanuel. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões das normas seguintes. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Emmanuel era um cara... Né? Porque esses livros todos de Emmanuel aí, a gente está falando da década de 60. Tá bom, José. Já estamos falando da década de 60, por aí, né?
Então, ele era bem visionário, já vivendo, né, século XXI. Só para a gente revisar tudo que a gente falou, a energia sexual é uma energia criadora, cuja utilização é inerente ao espírito. A importância da educação sexual para a evolução do espírito, né, para que essas crianças cresçam já pensando e agindo diferente, sabendo usar essa energia sexual adequadamente e para a sua evolução, para o seu progresso, para o seu aprendizado, né? A importância desse planejamento familiar. E a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com o processo evolutivo e a trajetória do espírito. Isso são alguns livros dentro do espiritismo que fala sobre esse assunto de energia sexual, né? Vida e Sexo, de Emmanuel, Missionários da Luz, Sexo e Destino e Evolução em Dois Mundos. Todos esses livros aí trazem essa temática. Por fim, não é sobre proibir ou abusar, reprimir ou impulsionar, mas sim buscar o uso responsável da energia sexual em prol da evolução do espírito. E Adenauer diz: o amor é o impulso gerador da vida, que nos impele ao bem, ao belo, ao digno e àquilo que nos parece melhor. É a vontade que nos leva de retorno ao Criador, dentro de nós mesmos. Quando estamos amando, nos colocamos em sintonia com a energia da criatividade universal e nos conectamos ao sentido fomentador da vida. E aí, quando ele diz, quando estamos amando, não significa ser uma outra pessoa, não. Quando nós estamos amando o nosso trabalho, quando nós estamos amando o trabalho tanto profissional quanto o trabalho voluntário, quando eu estou amando um esporte que eu faço, quando eu estou fazendo algo, botando essa energia em prática e dando prazer, eu estou me amando. Não é amando ao outro também, mas eu estou me amando quando eu estou colocando essa energia girando, né? Eu estou deixando de adoecer, como a Ana trouxe ali na pergunta dela, né? Eu estou reusinando essa energia, né? Fazendo essa troca de energia com o universo, através da energia sexual. Aí as referências. E agora, gente, eu juro para vocês que é a última aula. Eu não enganei vocês, tá? Mas semana que vem eu quero todo mundo aqui junto, porque é dia de choro, lencinho, abraços, despedidas, né, Tchel? Despedidas, e eu quero ver todo mundo aqui junto, tá bom? Despedidas do ciclo 1, do primeiro passo. Vocês vão para o 2, né? Então, um bom final de semana para vocês e até sábado que vem. Um beijo e obrigada.